E aí, galera do YouTube, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, a Física dos Concursos, comigo, professor Caio Tavares, onde hoje, galera, nós iremos rever, tá ok? Alguns conceitos para a provinha do Enem, que tá chegando, né, galera? Não se esqueçam também, né? Tá chegando aquela prova da especialista, né? Então essa aula aqui de hoje vai rever, tá ok? Alguns conceitos de Física 3, tá? Dentre os conceitos de Física 3, eletrostática e eletrodinâmica. Bacana, porque eu quero que vocês cheguem lá na prova e façam uma excelente prova, acerte todas aquelas questõezinhas. Bacana? Então, vem comigo, sai do WhatsApp, Facebook, enfim, tudo isso aí que tira a sua atenção. E vamos embora, galera. Na aula de hoje nós iremos ver apenas os conceitos, o que eles significam, tá? Iremos fazer um resumo, beleza? Então, olha só. Força elétrica, tá ok? O que seria força elétrica, galera? Lembra quando a gente tinha duas partículas, tá? Carregadas, né? Digamos, uma de sinal positivo e outra com sinalzinho negativo. Galera, surgia aqui entre elas uma interação, né? A gente verificava que elas se atraíam. Essa atração, tá ok? Se dá devido à presença de uma força elétrica, tá ok? Essa força elétrica é um vetor, tem módulo, direção e sentido. A direção e sentido a gente verifica dessa maneira, tração, repulsão, enfim, na horizontal, da esquerda para a direita para a esquerda, enfim, tá? É legal, que seria essa da esquerda para a direita, essa da direita para a esquerda, o seu sentido, bacana. E o módulo, né? Todo vetor tem módulo, direção e sentido. O módulo, galera, é dado pelaquela equaçãozinha, né? Chamada de lei de Coulomb, onde temos uma constante, tá ok? Se tivéssemos no vácuo, seria a constante eletrostática no vácuo, receberia esse símbolozinho ali zero ao lado, tá ok? Que iria multiplicar a carga de uma partícula, a carga da outra partícula, que divide o quê? A distância que as separam ao quadrado, isso no sistema internacional é dado em newtons, beleza, galera? Então essa é a lei de Coulomb, que define a força elétrica, que é aquela interação que surge entre duas cargas elétricas, beleza? Já vimos o primeiro conceito, tá ok? Turma, campo elétrico. Campo elétrico, eu irei fazer uma correlação, tá? Com o campo gravitacional terrestre. A gente está num local, né, onde se a gente tiver um objeto que contém massa, tá, surge uma força-peso, uma força gravitacional nesse objeto, tá ok? Então a Terra, tá, ela contém ao seu redor um campo de forças gravitacionais, beleza? Essa correlação se dá, galera, no campo elétrico. Olha só, toda partícula carregada, ela gera ao seu redor um campo elétrico, tá? Se a gente puser, por exemplo, em um pontozinho aqui P, tá ok? Uma partícula, digamos, positiva, vai surgir naquela partícula uma força, beleza? Então, galera, o campo elétrico atua em um ponto do espaço, o campo elétrico atua num ponto do espaço, a força elétrica atua na carga, beleza? Aí a gente diz que partículas, né, cargas positivas geram campo elétrico ao seu redor divergente, enquanto partículas positivas, né, geram ao seu redor um campo convergente, né, galera? Seria algo parecido com isso daqui, né? Uma partícula positiva gera um campo que saindo, uma negativa irá gerar um campo chegando. Legal, belezinha. Foi, galera? Esse vetorzinho campo elétrico dado pela letrazinha E, né? A gente pode calculá-lo como sendo dado pela constante, se estivermos no vácuo, eletrostática no vácuo, vezes o valor da carga, que divide a distância que a separa até o ponto. Como assim até o ponto? Porque, galera, olha só, sai do WhatsApp, acorda, vem pra cá, galera, revisãozinha para o Enem, dos principais conceitos de Física 3. Essa partícula positiva, por exemplo, ela gera ao seu redor um campo saindo, legal. Se a gente tiver um pontozinho aqui P do espaço, esse carinha gera um campo saindo, esse vetorzinho E, a gente pode calculá-lo até esse pontozinho P, e ele vai ter, galera, essa direção e esse sentido, beleza? Olha só, essa distânciazinha aqui D é aquela que a gente coloca aqui. Bacana? Já agora, se a gente pegar aquele ponto e introduzir ali uma partícula, uma carga, vai surgir uma força. Tá ok? Então, só para reforçar, o campo surge em um ponto, a força em uma carga. Legal, galera? Continuando, vimos já campo elétrico, né? O próximo tópico, corrente elétrica, eu vou pular corrente elétrica. Irei falar de potencial elétrico, tá? Por quê? Porque para continuar no assunto de eletrostática, depois a gente parte para eletrodinâmica. Galera, potencial elétrico é um tema, confesso, um pouco complexo de explicar. A gente entende melhor ele nos exercícios, tá? O que seria esse potencial? É a capacidade que uma carga possui de realizar trabalho, beleza? Se a gente tiver, olha só, uma partícula carregada, tá? E essa partícula está próxima de uma outra também carregada.
não vai surgir aqui uma força, digamos que essa fique parada. Não surge uma força elétrica de atração nessa daqui? Vamos olhar apenas para essa. Essa força não irá fazer com que essa partícula se desloque por uma distância d até chegar nessa carga? Galera, vai acontecendo, vai? Legal. Lá em Física 1, se a gente pegar o trabalho, não é o cálculo da força vezes a distância, né? Claro que surge ali um ângulo, enfim, se não tiverem nas mesmas direções, né, a atuação da força com a distância, mas enfim, o trabalho seria força vezes distância. Se a gente calcular aqui o trabalho da força elétrica como sendo dado pela força elétrica vezes a distância, a gente define o trabalho que essa partícula, né, tem ao adquirir, ao caminhar, né, por esse percurso. Galera, se a gente pegar esse trabalho e dividir pelo valor desta carga, a gente tem algo chamado de diferença de potencial entre esse pontozinho A e esse pontozinho B. Beleza? Então a gente acha uma diferença de potencial. Matematicamente é mais fácil da gente entender. Beleza, galera? Se a gente adotar esse referencial aqui como sendo um referencial nulo, onde o potencial se torna zero, a diferença de potencial entre os pontos A e B é o potencial desse menos o potencial desse. Se esse daqui vale zero, bacana, teremos apenas o potencial de um ponto, tá ok? Essa é a grandeza. Potencial elétrico é algo escalar, apenas o número A define. A gente pode achar, tá ok? O potencial elétrico no ponto A, né, vai ser dado como K vezes a carga sobre a distância. Então vai ser o K, se for no vácuo, K0, a carga desta partícula e a distância até onde a gente quer, a gente quer achar o valor daquele potencial. Beleza, galera? Entenderam? Nos exercícios, né, se torna mais fácil, porque esse potencial, que no sistema internacional é dado em volts, também pode ser chamado de DDP, né, diferença de potencial, tensão ou voltagem, galera, representa aquele valorzinho, né, que todo gerador possui. Já repararam que toda pilha, né, possui aqueles polos positivos e negativos, e lá próximo a ela tem um númerozinho, por exemplo, 1,5 volts. Isso daqui é a voltagem. Isso daqui seria a energia, tá ok? Que esta bateria, que esse gerador fornece, dividido pelo valor daquela carga. Tá bom, galera? Nos exercícios se torna mais fácil a gente calcular essa diferença de potencial, dado pela letrazinha U também, beleza? Legal. Galera, a corrente elétrica é quando a gente tem, por exemplo, em um fio, em um condutor retilíneo, né? Aí a gente tem várias cargas elétricas, tá ok? E estas cargas elétricas estão caminhando. Quando a gente tem carga elétrica que está caminhando, a gente tem um fluxo de carga elétrica, a gente vai ter uma corrente elétrica, tá ok? A gente pode calcular essa corrente elétrica pelo valor I, sendo representada a corrente elétrica, como sendo dado pela variação da carga elétrica que passa em determinada seção daquele condutor, tá ok? Dividido pelo tempo. Legal? Carga elétrica, turma, no sistema internacional é dada em Coulomb. Tempo no sistema internacional, dado em segundo. Logo, a corrente elétrica é dado por Coulomb sobre segundo, e isso recebe o nome de ampere. Beleza? Então, isso seria a corrente elétrica. Legal. Galera, resistência elétrica. Olha só, você concorda comigo que essas cargas elétricas, essa corrente elétrica, ela pode caminhar com uma certa facilidade ou com uma certa dificuldade? Essa dificuldade a gente dá o nome de resistência elétrica, beleza? Então, o que é resistência elétrica? É a dificuldade, tá, ok? Pela qual a corrente elétrica passa, tá, em determinado local. A gente irá representar nos nossos exercícios, né? Essa resistência elétrica será provida por um resistor, tá, ok? Essa vai ser mais ou menos a representaçãozinha dele. Todo resistor, tá, ok, tem um valor de resistência que no sistema internacional é dado em ohm, beleza? Que é esse símbolozinho aqui, aquela ferradura, né, de cabeça para baixo. E esse resistor, turma, ele faz a conversão da energia elétrica em energia térmica, beleza? Show de bola, isso aqui já foi energia elétrica. Vou pular a capacitância e já volto aqui. Energia elétrica, galera, é uma forma de energia, tá? A energia, ela é algo muito difícil de ser até definida, tá? Mas a gente consegue definir bem os tipos de energia. No universo a gente tem vários tipos, né? Energia térmica, né, que se estiver em trânsito recebe o nome de calor. Energia elétrica, energia luminosa, energia sonora, enfim, vários tipos de energia. A energia elétrica é esse tipo de energia que a gente irá estudar nessa partezinha aqui da física 3, beleza? Como eu já falei, uma corrente elétrica, ao passar por um resistor, tá? Ela surge ali, ela
tem ali uma certa interação ocorrendo com ela, que esse resistor faz com que ele retire aquela energia elétrica da corrente, tá ok? Fazendo com que ele se aqueça. Então o resistor converte a energia elétrica, que esses carinhas aqui, esses elétronzinhos, digamos que seja o sentido real, né? Que esses elétrons possuem, convertendo aquela energia em energia térmica, beleza? Visto que a energia não pode, olha só, tema do Enem de Física 1, energia não pode surgir do nada, puf, e caramba, surgiu uma energia aqui, ou puf, tipo, sumiu, cadê a energia que estava aqui? A energia não pode, galera, jamais surgir ou, né, desaparecer do nada, ela sempre será o quê? Convertida. Uma forma de energia se converte em outra forma de energia, beleza? Acorda e vem comigo, galera. Tá acabando já a revisãozinha dos tópicos, principais tópicos para o Enem e também para aquela provinha da EAR que está aí por acontecer, né, galera? Capacitância. A capacitância é uma característica que os corpos, né, possuem de guardar, acumular carga elétrica, beleza? Então o que seria a capacitância? Como eu já falei, tá? Aquela grandeza que nos informa o quanto que um corpo consegue guardar, acumular carga elétrica, tá, galera? No sistema internacional, esse carinha aqui é dado em Faraday, beleza? E a sua equação é dado pela carga sobre a voltagem, tá ok? Esse carinha aqui é algo muito grande, tá? Faraday é uma grandeza muito grande, a gente utiliza, tá? Em muitos dos nossos exercícios, os seus submúltiplos, como o microfaraday, o milifaraday, o picofaraday, beleza? Tá? E nós já estamos acostumados a trabalhar com esses submúltiplos, né? Na corrente elétrica, por exemplo, no potencial, enfim. Estamos bem acostumados a trabalhar com esses tipos de submúltiplos, beleza, galera? Então, assim, essa aula foi um pouquinho corrida para que você, o quê? Não perca muito tempo, tá? Eu quero que você assista a maior quantidade de vídeos possíveis, né? Estude o maior tempo possível para que chegue na prova aí, leu a questão, resolveu, partiu para o abraço, aprovação garantida aqui no nosso canal, a Física dos Concursos, beleza, galera? Então não se esqueça daquele bom e velho que joinha, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, tá ok? Para que cada vez mais alunos assistam e para que, né, os seus amigos passem também, enfim, para que todo mundo, né, seja aprovado em qualquer concurso que esteja aí almejando. Beleza, galera? Então é isso daí. Grande abraço e valeu!